Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do News Tech Podcast, a sua fonte definitiva de notícias sobre IA e jornalismo. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, sou o CEO aqui do 11.news, a News Tech mais querida do jornalista brasileiro. Ó, tô emplacando um slogan novo pra gente, cara. Essa aí tem que Muito estar bom. na camiseta de 2025, cara, que a gente fizer. Estou aqui hoje com Renato Arthur, falando diretamente de Uberaba, Minas Gerais, e também com Adilson Roberto Barreto Neto, príncipe de Aracaju, que está em São Paulo. Como você está, Renato? Cara, gravando hoje, dia 19 de dezembro, cara, esse que é o primeiro episódio de 2025, inclusive, né? Feliz ano. Maravilhoso, cara. Sensacional, excelente lembrança. Um feliz ano para todos aí os nossos ouvintes, para vocês aí, meus queridos sócios. Estamos muito felizes aí com mais uma temporada de gravações aí do News Tech Podcast. E tudo certo por aqui, cara. A gente fez uma escolha de um tema super interessante, que você em breve vai fazer a intro aí, e que acho que é de bastante interesse da galera que trabalha com jornalismo. Então vamos ver se a gente consegue dar o nosso pedacinho de contribuição. Perfeito, cara. Eu vou passar agora a bola para o nosso amigo Adilson Roberto. Como que você está, cara, gravando aqui já nessa semana que, enfim, muita gente falando que essa semana aí do dia 20 de dezembro, né, mais conhecida como a última semana do ano. E também é a semana que poderia ter sido um e-mail, né? Ninguém, o Adilson, que é também comercial, não deve ter recebido uma resposta essa semana. Nada, né, cara? Então, enfim, conta pra gente, cara, como é que É tá. aquela semana meio capenga, né? Aquela semana água de miojo. É isso aí. Final de ano, o pessoal já vai empurrando com a barriga. O que tem ali de mais apertado já mata agora. O que não tem fica para janeiro. Então, muita coisa escorregando para janeiro. Mas é assim que a gente segue, né? De fato, essa época aí é uma correria danada. A gente sabe que os compromissos, não só a nível de trabalho, mas também a nível pessoal, né? As famosas aí confras. Quem não é o nosso amigo Renato participou ontem. São inacabáveis, né? Inacabáveis. Exposição. Exposição. São inacabáveis agora nesse finalzinho do ano, mas eu espero, né, e desejo aí que todos os ouvintes tenham participado de dezenas e dezenas de confras, porque de fato isso aí que importa, né? E é bom demais estar junto de quem a gente gosta. Então espero aí que todos tenham um bom episódio, né, nessa primeira gravação, efetivamente. Gravação não, né, que a gente está gravando em 2024, mas o primeiro lançamento de 2025 aqui do News Tech Podcast. É isso O aí, tema, cara. como o Renato falou, tá bem bacana. E vamos nessa, turma. É isso aí, isso aí, pessoal. A gente vai gravar hoje, como vocês estão vendo, o nosso episódio é sobre conteúdo evergreen. E não sei se todo mundo conhece, né, o que significa esse conteúdo, mas é aquele conteúdo de gaveta, cara. Acho que é um termo mais próximo aí ao jornalismo brasileiro. Se bem que evergreen também tem muita gente usando agora. Tudo é inglês, né, cara? Não à toa a gente é uma news tech. Então, me apresentei como CEO, isso que é. Mas, enfim, cara, a gente vai fazer aqui esse episódio sobre conteúdo de gaveta, sobre conteúdo evergreen. E para quem não conhece esse termo, pessoal, evergreen vem de um tipo de árvore que existe majoritariamente ali na América do Norte, pá, que fica verde, com a sua folhagem verde ao longo de todo o ano. Então, ever, sempre, green, sempre verde. O que isso significa? É aquele conteúdo que você pode fazer com muita antecedência, deixar ele ou gravado, ou, enfim, pronto ali, esperando para ser publicado, e num dia que tem pouco conteúdo, pouca notícia, né, acontecendo, tá aquela água de miojo, igual o Adilson falou, hoje seria um bom dia para usar, inclusive um conteúdo evergreen, você vai lá e publica. Você já deve ter visto vários, pessoal, que não sei, por que vinho tinto dá dor de cabeça? Eu li esse conteúdo no Globo outro dia, inclusive. Então, é um conteúdo evergreen. Eu publiquei agora, mas que diferença teria feito se eu publicasse isso em agosto? Nenhuma, no caso. Então, é esse tipo de conteúdo que a gente vai estar analisando hoje e o impacto que a inteligência artificial tem nesse tipo de conteúdo. A gente trouxe um artigo super bacana, sugestão do Renato,
do Media Operator, que era inclusive uma publicação que eu não conhecia, achei muito bacana, inclusive os artigos que saíram aqui, já até favoritei. E o artigo que é de fevereiro de 2023, eu sempre gosto quando a gente traz alguns artigos um pouco mais antigos também, que é para a gente ver se as previsões realmente se consolidaram. E o artigo é Does AI put evergreen content at risk? Né? Ou seja, a inteligência artificial está colocando esses conteúdos de gaveta em risco, sob risco? Renato, o que você acha, cara? Respondendo até a pergunta aí do título e contando aí o seu top 1 do que você leu, meu amigo. Cara, muito bom, Mitz. Engraçado que quando eu fiz a sugestão desse texto aqui, eu vi a análise geral dele e eu ainda não tinha feito uma leitura cautelosa. E eu achei que ele trouxe muito do espírito que a gente tenta construir dentro da nossa própria tecnologia aqui no 11, né? Então, fiquei feliz de ter, enfim, sugerido essa pauta aqui para a gente. Cara, respondendo a pergunta, né, se esse conteúdo chamado Evergreen ele está sendo colocado em risco pelas inteligências artificiais, pelo uso de IA, né, de uma forma geral. A minha percepção, honestamente, é que sim barra não. E eu explico. Uma resposta típica água de miojo, mas vamos nessa. Seguinte, quando a gente fala de um conteúdo evergreen, que ele é publicado com o intuito único e exclusivo de fazer um ranqueamento melhor para o seu website, que ele não é pensado de um ponto de vista estratégico, ele não é raciocinado do ponto de vista da editoria que ele está complementando e desenvolvendo dentro do jornal em que ele está sendo publicado, esse conteúdo ele é sim prejudicado pela inteligência artificial. Porque agora, em vez de você ir, por exemplo, para um site para pesquisar, por exemplo, as 5 melhores práticas para que você desenvolva a sua oratória ou alguma coisa do gênero, assim, sei lá, um conteúdo evergreen nesse sentido, você vai no chat GPT e pergunta para ele, cara, como eu posso melhorar a minha oratória, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Mas, que eu acho que é o meu top 1 sobre esse artigo, e aí vem a resposta de como isso não é prejudicado pela inteligência artificial. Se você conseguiu construir a sua marca, o seu branding, a sua editoria, para realmente ser uma fonte confiável de informação sobre um determinado assunto. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um jornal que publica coisas relacionadas à justiça, direito, e ele faz uma publicação das melhores obras para entender como está funcionando o judiciário brasileiro hoje em dia, por exemplo, cara, as pessoas vão continuar indo até o seu website, porque a sua marca é forte, você representa alguma coisa, e o conteúdo evergreen que você constrói, ele é estrategicamente alinhado com o que você está propondo para a sua editoria, para o seu jornal, para o seu blog, seja onde for que você esteja fazendo essa publicação. Então, acho que é isso, assim, a minha resposta para deixá-lo um pouco menos água de miojo enfim, continuar aí essa análise. Betinho, qual que é a sua visão, cara? Concorda comigo? Discorda de mim? Show de bola, Renato. Cara, eu acho que é mais ou menos esse o caminho mesmo, né? A gente vê aí que essa questão do conteúdo evergreen, que nem o Mix, né, trouxe o próprio conceito, ela pode ser muito bem utilizada, né? Para, cara, você ter ali como eu posso dizer, alguma estabilidade, eu acho, né? Na questão do fluxo ali de acessos ao seu site, sempre manter algo interessante no ar, né? É um conteúdo que acaba sendo atemporal. Com essa questão da IA, né, como você muito bem trouxe, a gente tem aí esses agregadores de informações, né, que muitas vezes acabam tirando o foco desse conteúdo, né? Ou a pesquisa no site. Vou até dar um exemplo bem, como eu posso dizer, bem prático de quando isso acontece. Quando eu vou pesquisar alguma coisa no Google, né, que, por exemplo, algum assunto que poderia me levar a um conteúdo evergreen, como, por exemplo, por que o vinho tinto, né, causa dor de cabeça, não lembro qual era exatamente o que o Miguel trouxe, mas era algo assim. Antigamente poderia cair, antigamente não, né? Ainda existem, né, grandes chances de eu cair no artigo do Globo, né, se isso for usado de maneira inteligente, mas hoje em dia eu vejo, né, eu uso o Google aqui como meu buscador, o próprio Google, né, já tem ali as sugestões de IA que explicam isso, né, sem que você tenha que entrar em algum site. Então, eu acho que essa é de fato a utilidade na prática, né? O que é que está, entre aspas, impedindo ali, dificultando, né? No caso, esse acesso a conteúdo
Evergreen. E também mostrando, né, a questão da IA, puxando ali o conteúdo de diferentes publishers, né? Então, tendo como base aí alguns sites, alguns canais, e já entregando isso de cara para o usuário. Eu acho que essa personalização vai ser maior ainda dia a dia, né? Não tem muito para onde fugir. E aí a questão é, cara, como é que as organizações, né, de jornalismo, como é que os publishers vão se organizar para ainda deter, como eu posso dizer, para explorar, né, essa questão do conteúdo evergreen da maneira mais atrativa possível. Eu acho que é um desafio bem grande, eu não tenho resposta para isso, mas queria saber qual a impressão de vocês, né? O que vocês acham que vai ser o próximo passo, cara, para, enfim, manter, né, a soberania aí do conteúdo evergreen dentro dos publishers? Então, cara, eu acho que é, assim, em um tweet, eu acho que se IA prejudica o conteúdo evergreen, eu acho que prejudica mais pelo que o Adilson falou, né? Efetivamente, muito por causa do Google. Não sei, tem uma geração agora também que realmente está começando aí a fazer buscas pelo chat GPT. Eu não sou essa pessoa, ainda uso o Google e acaba que eu uso o Google e nem aparece essas coisas de IA para mim porque eu não logo no meu Google, né? Isso é uma coisa aí, tem que estar logado para aparecer. Mas, cara, isso aí é uma coisa que prejudica sim, né? Eu acho que várias pessoas, quando elas pesquisam alguma informação, como o que eu vi o tinto da dor de cabeça, eu vou dizer que aí, isso tem fundamento, tá? De um livro conhecido, né, conhecido nesse ramo aí de criar conteúdo, cara, de atender às necessidades do usuário, que chama Content Design. Eu não lembro exatamente o nome da, da autora, mas eu acho que é Sarah Winters. Depois a gente dá uma olhada para ver se é isso mesmo. Adilson ou Renato, confiram aí para mim. Ele foi, inclusive, um livro que quem indicou para a gente foi o Shirish Kulkarni, que é professor lá da LSE e consultor de jornalismo da BBC, cara. Um abraço pro Shirish, acho que ele não vai estar ouvindo esse nosso podcast, mas, cara, abração aí, Shirish. You rock, man. E, enfim, esse livro, Muito bom. cara, ele traz uma linha que eu concordo muito, que é o conteúdo. Quando você cria ele, você tem que pensar em dois tipos de leitores no seu texto. O leitor tipo A é 80% da sua base de leitores e o leitor tipo B é 20%. Só isso. O resto, foda-se. Usei o palavrão aqui no episódio. Por quê? O leitor tipo A, cara, que tem essa necessidade, é a necessidade geral que uma pessoa precisa ter ao ler esse seu texto. O leitor tipo B é algo diferente, talvez um pouco mais específico. Ou seja, 80% das pessoas, quando pesquisam, cara, seguem o tinto da dor de cabeça, só querem, tipo, uma resposta rápida. Ah, é o sulfito, né? O que era o que todo mundo falava. Eu aprendi, inclusive, que não é isso, pessoal. É porque essencialmente o sol bate muito tempo ali na casca da uva e isso aí pode causar uma oxidação que dá a tal da dor de cabeça do vinho tinto. Vocês sabiam disso? Eu também não. Caraca, Esse forte. conteúdo evergreen. Mas Acho que a enfim, gente podia lançar uma informação aleatória em todos os episódios. Muito eu bom, também adorei. acho, cara. Gostei dessa resenha também. Afinal, nós somos um podcast de jornalismo também. Eu acho que a gente poderia fazer, cara, conteúdo evergreen só, na verdade. Vamos fazer uns episódios aleatórios, cara. Por que vinho tinto Perfeito. da dor de cabeça? Eu pensava que o motivo era pela quantidade de álcool, né? Mas pior que Que não bom tem, que é não tem nada a ver. oxidação. Exato, oxidado. Então pode tomar mais, Já Fabrício. tem essa desculpa agora, ótimo. Boa, mas enfim, as pessoas que vão ler vão ver isso, oxidação da uva. E quando traz aquele resuminho lá do Gemini, pô, ela está satisfeita, né? Ela não precisa ter mais informação, ela não vai clicar na fonte original para ler. Só os 20% talvez façam isso. Então era uma coisa que antigamente a pessoa caía lá. Então, mesmo ela precisando só de uma formação ultra específica, ela ainda precisava entrar no seu site e te dar um clique. Agora, a nossa audiência, com isso, pode estar reduzindo para 20%, o que é um grande problema. Então, ainda assim, acredito que não vai morrer conteúdo evergreen, mas eu tenho medo, realmente, é medo disso diminuir cada vez mais aí o tráfego para veículos de notícias. Como combater isso? É um pouco do que o Renato disse, na minha visão. Conteúdo
que pode ter o uso ali de inteligência artificial, mas que tenha um algo a mais. O que faz a gente humano, cara? O que a gente consegue oferecer que talvez a inteligência artificial tenha uma dificuldade de fazer com o mesmo tato, experiência e análise, na minha visão. A inteligência artificial pode ajudar a fazer uma análise, refletir, ler uma tabela do Excel, trazer pontos, dados, eu acho que sim, mas um ser humano, cara, que tem bastante experiência na área, é um sommelier que trabalha na França há 40 anos, cara, sabe explicar isso muito bem e com um palavreado um pouco diferente. Então, por mais que esse texto aí, se a gente pegar esse exemplo, possa ter sido escrito com inteligência artificial, o ser humano pode dar aquele toque, né, aquele pièce de résistance, cara, para pegar um bom francês aí também, que vai trazer a audiência e talvez vai cativar aqueles 20% que clicaram no link, que vão indicar para outras pessoas e com isso esse bolo vai crescendo. Então essa é a minha visão. Assim, como salvar o conteúdo do Evergreen, trazer um a mais toda vez, para cada vez que as pessoas forem entrando ali no seu site, você converter. Isso é algo que vai ter um impacto, cara. Hoje, eu não acho que não. Assim, eu acho que ainda assim os veículos de notícias vão continuar a ter muito tráfego vindo aí de buscadores, muito porque tem pessoas que não logam, tem N coisas aí, cara, pessoas que não sabem exatamente como funciona, então não acho que isso é da noite para o dia que vai acontecer, mas daqui 5, talvez até menos tempo, né, anos, eu ia dizer, isso pode começar sim a ter um impacto muito, muito, muito relevante. Eu estou colocando 5 anos como um impacto ultra relevante. Hoje, eu acho que ainda não tem tanto, mas com o tempo eu ficaria surpreso se não tivesse. Então, minha sugestão, aqui já prestando uma consultoria, é que a gente consiga, como indústria, cada vez mais pensar em como a gente pode usar a inteligência artificial para produzir conteúdo e inteligência humana para melhorar aí esse conteúdo. Alguém verificou, cara, quem é a autora do livro, cara? Renato Pô, olhou aí. acho que você tá certo mesmo, o Mix. Sarah Winters, você falou, né? Nossa amiga, cara, Sarah Winters. Correto. Mandou Pô, bem. mas que eu CEO of interrompi. Content Design London. É isso aí. É exatamente isso. Acho que eu interrompi um de vocês. Não sei se era o Adilson ou você, o Renato. Cara, Não, talvez. acho que não. Acho que, Mig, você mandou muito bem. Acho que foi uma análise muito madura de alguém que tem uma percepção, um entendimento muito claro do mercado e das necessidades aí do dia a dia do jornalista. É, E assim, é interessante uma coisa também, que assim, esse tipo de evergreen content, ele talvez tenha sido em algum momento entendido pelos jornais como um recurso para fazer com que exista um aumento do ranqueamento das páginas de jornais. Trazendo uma questão aqui meio de filosofia, vamos dizer dessa forma, sem querer fazer qualquer tipo de consultoria ou direcionamento, mas também fazer um ponto de interrogação. De fato, essa questão do Gemini e todas essas inteligências artificiais colocam isso como um ponto de interrogação relevante, mas é interessante também que, pelo menos para mim, essa estrutura do evergreen content, ela entrou dentro do ambiente jornalístico mais como um recurso de ranqueamento, talvez, do que como um recurso de, pô, estamos construindo algo que tem um valor jornalístico claro aqui, né? Porque, enfim, eu sinto pelo menos, não tenho certeza disso que eu estou dizendo, que o Evergreen Content ele tem muito uma questão relacionada a blogs e esse tipo de coisa. Essa essência jornalística da hard news e até da soft news no aspecto de apuração e etc., ela tem uma pegada talvez um pouquinho diferente desse formato de conteúdo. Então, é interessante também pensar que foi um recurso que foi encontrado e que talvez com essa nova realidade de inteligência artificial, esse recurso encontrado pelas editorias, pelos publishers, né, para conseguir ranquear melhor o seu conteúdo por causa do SEO do Google, talvez ele tenha que ser
inovado agora. Então, outras alternativas vão ser encontradas. E acho que uma das que a gente pode trazer aqui de uma forma muito evidente, que é, cara, uma coisa muito importante que a gente vê em alguns clientes nossos, mas já conseguimos também analisar no mercado que não está presente em todo mundo, é a importância de colocar o ranqueamento, o SEO, como uma parte fundamental dentro da produção jornalística. Ainda existem muitos jornais que produzem conteúdo sem ligar de nenhuma forma para SEO e para esse tipo de coisa. E eu acho que isso é alguma coisa que agora, principalmente utilizando de inteligência artificial, como a gente aqui no 11 vai auxiliar e auxilia os nossos usuários com sugestões de SEO de qualidade, de textos que ranqueiam bem dentro do Google, de metas descrições, URLs estratégicas, tudo isso com treinamento e baseado nas melhores práticas do Google. A gente já tem isso aqui dentro do 11, inclusive, para fazer a nosso merchan aqui também. Cara, usar esse tipo de recurso em cada pedacinho de texto que você está publicando, né? Isso faz muita diferença também. Então, se a IA chuta de um lado e exige uma inovação e coloca em questionamento a validade do conteúdo evergreen, de outro lado, ela consegue te ajudar também a fazer com que o seu conteúdo, do ponto de vista de SEO, seja melhor ranqueado de uma forma mais fácil, sem você ter que ficar gastando muito tempo para fazer esse tipo de coisa dentro do Google, enfim. Porque aí a IA consegue te dar sugestões, de fato, já estratégicas e direcionadas para o seu conteúdo ser bem ranqueado. Acho que é isso. Falei muito, tentei fazer um ponto geral aqui, mas acho que deu para entender. Muito bom, Renato. E outro ponto aqui, eu com o meu olhar um pouco mais de marqueteiro que eu peguei aqui no texto, que eu achei bem bacana, em uma passagem aqui do texto, eles falam sobre a questão, né, da importância que a questão do branding, né, da marca vai ter nesse novo mundo, né, AI-led. Então, assim, eles falam que, por exemplo, trazem até o New York Times, né, aqui eles explicam no artigo, e, cara, ainda assim, mesmo com essa questão da IA e tudo mais, 60% do tráfego deles, né, acontece de maneira direta, né? E isso acontece, cara, meio que exclusivamente por conta da marca. Então é importante que eles continuem produzindo conteúdo evergreen, né, e sejam sempre relevantes ali naquele campo de atuação. Então, mesmo que a entrega do Google, né, não vá facilitar para eles, se você tiver uma marca relevante o suficiente, né, confiável o suficiente, a sua própria audiência vai buscar por você, né? Uma coisa é eu colocar por que vinho da dor de cabeça no Google. Outra coisa é eu colocar por que vinho da dor de cabeça no Google, barra The New York Times, né? Quando você faz isso, não tem como escapar, o tráfego vai diretamente para você. Então, pessoal, a dica que eu dou é usar a inteligência artificial para, de fato, alavancar aí a questão, né, como posso dizer, da relevância, né, dos portais, para produzir artigos ainda mais completos, para entrar ali na mente da audiência. Porque fazendo isso, eles vão atrás de você, mesmo que o SEO não esteja tanto ao seu favor, né? A Muito partir bom. do momento que a pessoa busca ali tal assunto e coloca o seu portal como referência, você vai ter uma boa entrega, não tem muito para onde escapar. Então, assim como o Renato e como o Miguel trouxeram, né? É muito importante você ter essa inteligência humana também, pensando em conteúdos estratégicos. Eu acho aqui uma visão mais pessoal minha é de que talvez buscando nichos, né? Então, pensar em conteúdo, se você é um portal de esportes, cara, foca o seu conteúdo evergreen em esportes, né? Pensa ali, para toda vez que alguém for procurar alguma curiosidade do esporte, algo assim, pensar no seu portal, né? Se posiciona como tal. Então, eu acho que isso também aí é uma maneira que os publishers podem se posicionar e que vai fazer toda a diferença nesse futuro aí, né? Guiado por IA. Ser referência, tá na cabeça aí das pessoas. Até porque tem a questão da confiança. A IA vai trazer um punhado ali de informações de portais diversos, né? O usuário ainda vai ter aquela questão de, cara, ele vai ter que filtrar o que é que faz sentido, o que é que não faz. Então, quando você chancela isso com a marca, é muito forte. Né? A gente sabe que a marca do New York Times, por exemplo, é muito forte, mas, cara, eu acho que cabe a qualquer jornal, né, fortalecer sua marca, fortalecer sua relevância. Então, fiquei aqui também com esse insight.
Eu acho que é isso, cara. E tem pessoas que fazem isso muito bem no mercado brasileiro também. Eu acho que é criação de comunidade no final da história, né, cara? Porque é uma Uhum. coisa ultra marqueteira, mas jornais também têm que praticar marketing e engajar com os seus leitores, né? A verdade é essa. A pessoa tem que sentir como ela faz parte de um movimento, cara. Como ter orgulho, né, de bater no peito e falar, porra, eu leio o The New York Times, eu leio a Folha de São Paulo, a Gazeta do Povo e por aí vai. E eu acho que tem alguns veículos que no Brasil já fazem isso, pessoas que estão surgindo aí que conseguem cativar aí bastante gente, né? O próprio The News, né? Que a gente lembra, às vezes, um abraço aí para a galera do The News também, faz isso muito bem, né? Eu acho que eles conseguem ter uma base aí de leitores que têm orgulho, cara, que gostam realmente de consumir ali o conteúdo deles. Então, concordo plenamente com você, meu amigo Adilson. E agora, cara, eu te convido, Adilson, para contar um pouco mais do texto que você trouxe hoje, cara, o texto adicional aí para nossa discussão. Muito legal. Então, Mix, eu peguei aqui como texto, eu fiquei meio fixado nessa questão aí do Evergreen, e aí eu fui buscar, cara, boas práticas, né, de conteúdo Evergreen no geral, porque eu achei esse recorte, né, de, cara, construir, como posso dizer, a sua relevância, né, você conseguir ter um conteúdo de qualidade, né, como marca, como isso vai ajudar a trazer pessoas. Então, eu nem foquei muito em pesquisar sobre o uso de IA, literalmente, mas, cara, em pesquisar o que é que você tem que ter para construir um bom conteúdo evergreen. E aí eu achei aqui um artigo, né, da Forbes, vou colocar aí o link na descrição para o pessoal dar uma olhada, que ele traz várias dicas, né, sobre essa questão do conteúdo evergreen. Uma que eu achei muito interessante, que eu acho que vai 100%, né, na linha da construção aí de relevância, cara, é a questão de, cara, estabelecer autoridade, né? Então, eu acho que é importante para os publishers, né, que nem você trouxe, Miguel, essa questão de comunidade é algo muito forte hoje em dia, né? Eu acho que as pessoas levantam aí as bandeiras de quais portais elas consomem e elas sentem orgulho, né, disso. Eu acho que o cara que é o assinante ali da Jovem Pan News, ele tem orgulho de ser o assinante da Jovem Pan News, enquanto o cara que assina a revista Piauí, ele tem orgulho. Óbvio que também tem muito a questão, né, política aí, não tem como ignorar, mas eu acho que as pessoas gostam de se identificar, né, com a marca, é até uma forma de comunicação. Então, eu acho que a marca estabelecer autoridade, né, então se posicionar como, por exemplo, o porta-voz da direita, o porta-voz da esquerda, ou então o porta-voz dos esportes, o porta-voz dos games, é muito interessante, né? Então, cara, fazer conteúdo mesmo como se fosse referência, né, no assunto. Outra coisa que eu acho muito importante é alinhar esse conteúdo que você está produzindo com os valores que você tem como empresa, certo? Então, você buscar ali conteúdos que reflitam a cultura da sua empresa, que conversem com a marca, com a personalidade do que é que você tem ali. Não adianta você falar de esportes, falar de uma maneira super sucinta, de uma maneira prática, muito pragmática, e você criar conteúdos evergreens mais descolados, muito informais. Não, eu acho que ele tem que seguir, né, sempre ali a questão da identidade do publisher, né? Eu acho que isso é muito importante. Cortar aqui uma outra dica que eles fazem, que eu acho também muito bacana, é não ficar requentando, né, conteúdo de outras plataformas. Eu acho que óbvio que é um ponto que você tem que ter de paridade, né? Você vai ter que ter um conteúdo evergreen que meio que todo mundo tem, mas cara, tenta criar algo seu, tenta criar curiosidades que sejam, como posso dizer, acessíveis a seu público, né? Conteúdo que só o seu público, só o leitor do New York Times, por exemplo, teria interesse de ler, né? Porque isso aí vai até aumentar a questão da sua busca, né? Eu acho que isso é bem, bem bacana. Outra coisa que eles falaram que é legal é de, além do conteúdo evergreen ser textos, pensar também em outros modelos de formato. Então, entregar vídeo, entregar, por exemplo, um carrossel, né, com imagens, pensar aí em diferentes posições. E a última dica que eu acho muito bacana, né, é você fazer o seu conteúdo ser, como eu posso dizer, solution driven, tá escrito aqui. Então, cara, traz o questionamento, mas sempre traz a resolução no final, né? Então, aqueles, por exemplo, aqueles guias, né, de como fazer tal coisa, né? Perguntas e respostas, estudo de caso, eles são muito, muito legais, né? Principalmente porque você consegue fazer aí uma entrega de conteúdo cross-channel,
né, cara? Que hoje em dia a gente sabe que é importante, a audiência está no Instagram, a audiência está no Facebook, a audiência está no Google, a audiência está dentro do site. Então, eu acho muito legal usar esse tipo de conteúdo para, de fato, fortalecer a marca, né? E se colocar como referência ali nos assuntos, né, que dizem respeito à cultura da empresa, aos temas, né, que a empresa toca. E aí eu acho que seguindo essas dicas, óbvio que no artigo tem muito mais, eu acho que tem 20 dicas no artigo, mas essas foram as que eu separei aqui, que, cara, eu acho que vão ajudar muito o pessoal aí a produzir bom conteúdo evergreen. Ô, animal. Adorei. Qual? Adorei as dicas, Betinho. Fala aí, te interrompi, desculpa. Não, cara, tô perguntando. É que eu acho que eu trouxe mais aqui para essa visão, né? De marqueteiro, enfim, de conteúdo. Publicitário. Eu queria só anunciar para os nossos ouvintes que o Betinho é formado em publicidade. Então, tudo que vocês estão escutando aí, Tem fundamentadíssimo, entendeu? fundamento. Muito. Fundamentadíssimo. Não tem jeito. Mas, cara, eu adorei isso que você Escola trouxe. Superior de Propaganda e Marketing. Aí, Não tem jeito. Não tem jeito, rapaz. Muito bom. Mas, cara, eu adorei o que você trouxe, Betinho. E uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto você estava fazendo essa análise foi até no comentário passado do Migs, né? Que ele falou, cara, tudo no final do dia de conteúdo evergreen, branding que a gente veio trazendo aqui, explorando, envolve criar comunidade. E quando você cria comunidade sendo um portal de comunicação, um jornal, você está noticiando, informando as pessoas. Como você faz isso? Você cria a sua identidade por meio da sua comunicação. Então, os assuntos que você escolhe, como você muito bem trouxe, e até a forma que você escreve, fazem com que as pessoas se identifiquem de alguma forma com o portal, e aí, por meio disso, a comunidade é criada. E agora, sem uma percepção técnica jornalística, mas mais como uma realidade, cara, negocial mesmo, a gente tem essa referência aí que o Miguel comentou, que é o The News, por exemplo, que tem um jeito muito particular de escrever as notícias. Eles trazem aquele tom divertido, um pouco irônico às vezes, e, cara, eles conseguiram pegar uma galera muito forte aí, tem uma baita comunidade atrás deles, e é interessante entender que, pô, se você é um jornal tradicional, não é uma newsletter e tudo mais, cara, dá para você fazer isso também, sabe? Tá tudo certo. Em especial, eu acho que essa aqui é uma comunicação bem pensando também na nossa realidade. Cara, se você é um jornal pequeno, como nós somos uma startup enxuta, fazer esse tipo de adição dentro da sua operação pode dar um nível de output de retorno animal e, cara, não necessariamente vai ser uma coisa que vai ser ultra, mega, hiper trabalhosa, sabe? Óbvio que se você tem toda uma estrutura enorme, cara, mais trabalho, mas também pode valer a pena. Acho que é um salto que pode ser dado por muitos publishers aí, muitos jornais que estão, cara, buscando aí criar sua marca, criar sua comunidade, né? Muito bom, excelente esse artigo, vou dar uma olhada nele depois, Betinho, muito bom. Show de bola. Já engata no seu, Renato. Vamos nessa. Vamos nessa. Cara, eu acho que o meu foi bem complementar, de certa forma, do Betinho, porque ele trouxe uma percepção de, cara, como escrever, né, quais assuntos escolher para fazer um bom conteúdo evergreen, toda essa questão aí de marca que a gente comentou, e o que eu trouxe foi uma percepção um pouco mais do Google. Eu sempre gosto de trazer aqueles artigos que são publicados pelo próprio Google, e tem um artiguinho que eu li aqui, um pouquinho extenso, assim, mas bem interessante, que seria uma espécie de guia, né? O nome do artigo, basicamente, aqui, deixa eu achar. Guia de SEO para iniciantes, princípios básicos. É basicamente isso, é na central de pesquisa do Google mesmo, então é o Google falando sobre o seu próprio sistema de busca, né? Então acho que vale todo mundo aí dar uma olhada para entender como funciona esse negócio. Acho que muitas vezes, quando os jornalistas no dia a dia vão preencher o SEO, eles fazem um negócio super metódico, mecânico, sem saber o que está acontecendo ali. É o SEO, é o negócio do Google. O Google ranqueia melhor. Mas peraí, como que isso funciona, né? O que está rolando ali por trás desse negócio? Em um tweet, como o Migs gosta de falar, e eu acho que é muito bom, o Google ele usa rastreadores automatizados que navegam pela web para encontrar e indexar conteúdos de relevância.
Então, eles têm um sistema que vai navegando pelo web a partir do momento que você publica qualquer coisa, e eles entendem que se existe um conteúdo de qualidade e que está de acordo com as regras ali que eles entendem para gerar um conteúdo útil mesmo, que a gente já até comentou sobre esse conceito em alguns episódios passados, aí ele indexa esse conteúdo, ele traz um alcance maior para esse conteúdo. O objetivo do Google fazer isso é porque existe uma quantidade enorme de publicações hoje na rede e existe uma necessidade de garimpagem. Então, a forma que eles fazem essa garimpagem é, ao invés de cercear a liberdade de expressão das pessoas apagando conteúdos, por exemplo, que eles consideram menos úteis ou inúteis, eles simplesmente entregam mais os conteúdos mais úteis. Então, acho que é um recurso interessante e nesse artigo que eu trouxe, existem algumas explicações de como você pode, do ponto de vista técnico, né, entregar para o Google algo que ele vai ter facilidade de adentrar, entender o que está acontecendo e ter a percepção de que aquilo é útil. Se ele tiver essa facilidade, ele vai entregar aquele conteúdo com mais intensidade e mais velocidade ainda. Então, por exemplo, fazer URLs descritivas é bem interessante para que você consiga facilitar o trabalho do Google, fazer um agrupamento de páginas legais, então as tags que existem dentro dos jornais, por exemplo, elas são um elemento facilitador para o Google entender o que está acontecendo ali, quais são os assuntos principais tratados, você colocar links internos e externos também lá para referenciar, por exemplo, uma sentença que você está escrevendo na sua notícia, ou então até referenciar uma outra publicação do seu próprio jornal. O Google, como ele entende isso? Ele entende que você está utilizando referências, ou seja, ele pega e compreende aquilo como algo que tem um alto nível de veracidade, e além disso, ele entende que você é uma autoridade no assunto, porque você tem links internos ali também estruturados. Então, estou tentando explicar para vocês aqui basicamente, para os nossos ouvintes, o que são as intencionalidades, a cabeça que essa ferramenta do Google usa quando ela pega cada uma dessas coisinhas que vocês estão aí depois, antes de publicar a notícia, né, depois de escrever ali ela, cara, indexando o hiperlink, criando metadescrição, colocando um título e uma linha fina SEO friendly, né? Então, por causa disso que o Google realmente ele sente uma facilidade no trabalho e aí ele tem o incentivo para direcionar o seu conteúdo para mais pessoas, vamos dizer dessa forma. E uma outra coisa que eu achei bem interessante também, são outras duas coisas que eu achei super curiosas desse artigo, que é a otimização de imagens e vídeos. Então, quando você tem imagens de alta qualidade, quando você tem, por exemplo, aquele negócio de um texto alternativo, né, uma descrição alternativa para a imagem, todo esse tipo de coisa, o Google ele entende também definitivamente que aquilo tem que ser melhor divulgado, ou seja, cara, eu sei que é chato pra caramba e a gente já coloca isso na nossa mira como empresa de tecnologia que atende jornalistas, encontrar uma imagem legal e fazer uma descrição alternativa daquela imagem. Mas isso conta realmente também para que o Google consiga disseminar a sua página de uma forma mais eficiente. E é que eu achei mais curioso, que essa eu realmente não sabia, é que o Google aparentemente ele já tem condições de fazer uma análise, muito provavelmente porque é a empresa que manda em tudo, né? Instagram e etc. É tudo, cara, meio unificado, mas ele já tem a capacidade de entender qual é a integração que o seu website tem com mídias sociais. E por meio disso também, eles incentivam a disseminação do seu conteúdo. Então, trouxe aí algumas dessas percepções. Acho que vale pra caramba todo mundo depois abrir esse artiguinho. Ele não é tão extenso assim, não. Para vocês jornalistas, cara, isso aqui é mamão com mel, tranquilo, e aí dar uma olhadinha para vocês entenderem e saberem o que vocês estão fazendo, né? Depois de escrever uma notícia, quando vocês estão fazendo aquele pós-trabalho de SEO. Acho que esse aí é meu ponto de contribuição de hoje. Muito bom, cara. Show de bola, Renato. Acho que é importantíssimo, cara, essas dicas aí, pensando em SEO, pensando em Google, né? Porque, bicho, hoje em dia é o jogo, né? Não tem muito para onde correr. Os publishers têm que estar atentos a isso, né? E eu vejo, né, que nem você comentou, cara, até dentro dos nossos clientes, a gente vê que já existe essa mentalidade muito forte. Então, essas dicas aí são essenciais para o pessoal dar a volta por cima e conseguir essa entrega, né, aperfeiçoada. Muito bom, cara. Total, cara. Pô, Eu acho que... Desculpa, amigo, só para fechar aqui com chave isso que o Betinho trouxe.
Cara, eu acho que uma coisa legal para comentar para a galera, assim, é que tem cliente nosso hoje que usa o SEO, né, ou a palavra-chave como a base para a escrita do texto, saca? Então, tipo assim, uma mentalidade de produção de conteúdo muito diferente da do jornalismo tradicional, né? Então, para mostrar o quanto isso está relevante, né, no mercado de fato. Mas manda ver, amigos, Não, desculpa. com certeza, cara. E, enfim, eu acho que veículos grandes, muitos têm o luxo de contratar pessoas focadas nisso, né? Então, Uhum. um editor de SEO, uma pessoa que vai olhar depois o texto para ver se ele está bom para publicar, para ele ser bem ranqueado. Mas a verdade é que essa não é a realidade de 99,99% aí Sim. dos veículos de notícias do Brasil e do mundo. Então, acho que é uma coisa que, cara, não é fácil de se fazer. Eu acho que ela é chatinha, trabalhosa, mas estamos correndo com isso, não é mesmo, Renato, meu diretor de produto? Porque eu acho que a gente vai Yes! conseguir dar uma mãozinha para vocês e, cara, vamos salvar a vida aí de muito jornalista e muito veículo também nesse sentido. E, O braço inteiro o nós vamos braço dar, não é inteiro, mãozinha o não. braço, o braço inteiro, rapaz, o braço inteiro. Mas, cara, acho que isso aí está muito conectado com o texto que eu trouxe também, e até de forma, de certa forma, um pouco contrastante, porque eu trouxe um texto do Nieman Lab que chama Here's How 7 News Audiences Directors Are Thinking About Google's AI Overviews. Esse AI Overviews, pessoal, é essa parte, né, aí do Google que aparece volta e meia ali esse resumo, né, como o Adilson comentou, né, do texto e etc. E esse artigo é super bacana, por quê? Porque ele trouxe aqui algumas entrevistas contando, né, efetivamente sobre como pessoas que trabalham no ramo de notícias dos Estados Unidos estão vendo essa inovação, o que eles já perceberam em termos de audiência proveniente do Google e o que eles fariam e o que eles vão fazer, inclusive. E a Nima Web é super bacana porque eles acompanham, pessoal. Então, muito provavelmente, esse artigo foi publicado em final de agosto. No ano que vem, eu acho que eles vão voltar com essas pessoas para ver como é que está. Mas eles dão dicas super bacanas, inclusive a melhor entrevista aqui para vocês já ficarem de olho é a de uma mulher chamada Verônica de Souza, que é diretora da New York Public Radio, né, que é uma rádio, um veículo que existe há dezenas, se não centenas de anos. E, cara, ela conta assim, coisas importantíssimas aí sobre o AI Overviews. Quando esse texto saiu, o AI Overview estava bem mais no início do que ele está hoje. Ele já melhorou bastante. Eu acho que ele consegue trazer conteúdo aí realmente de uma forma muito interessante, trazendo com menos bugs do que tinham na época. Vocês vão perceber que aqui, cara, eles trazem vários exemplos de como tinha bugado, de como ele tinha dificuldade de raspar o conteúdo, ali fazer a varredura e trazer isso de forma resumida. Às vezes ele confundia ou pegava de um lugar que não era confiável. Isso ainda acontece? Muito provavelmente ainda acontece, mas a gente tem escutado cada vez menos no social listening de redes sociais, porque tem melhorado. A verdade é essa, a inteligência artificial melhora dia após dia, mas ainda assim, essa entrevista aqui da Verônica é muito bacana porque ela fala especificamente sobre, né, esse problema aí com a audiência e esse Google AI Overview. Na visão da Verônica, pessoal, isso vai impactar sim a audiência. Não é algo que vai acontecer agora, mas algo que com o tempo vai melhorar e com certeza vão ter pessoas que vão ficar satisfeitas aí lendo só o resumo, não dando tráfego para os veículos de notícia. O que ela já conta para a gente? Que pessoas que são ultra dependentes em SEO já começaram a sofrer no Google. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque o Google lançou há algum tempo uma ferramenta, não uma ferramenta, uma aba chamada Discover. Né? Quem é da área já sabe e mexe ou com SEO ou está relacionado com a audiência de veículos, ou tem um blog, um jornal, enfim, acho que mapeou quando olha ali no Google Analytics essa abinha chamada Discover, né, a audiência que vem de lá. O que é o Discover?
É uma seção ali do Google que está disponível para quem usa Chrome majoritariamente, no qual as pessoas acessam ali aos links. E isso traz um fluxo muito grande, porque o Google, quando ele lança uma ferramenta, ele investe, né, para cada vez mais martelar isso e as pessoas, cara, utilizarem. Então, a maior parte dos veículos com que a gente tem contato, e eu vejo isso, o pessoal me mostra, tem uma audiência relevantíssima desse Discover. O que acontece, no entanto? Essa Verônica até fala, Discover é muito menos claro do que a aba de search do Google. Na aba de search é seguir o que o Renato falou. Cara, dá um jeito, preenche ali, faz aquelas... né, escreve o texto de uma determinada forma, repetindo termos de forma correta, colocando ali uma imagem bacana, com descrição, links e todas essas dicas que o Renato já passou e vocês vão ver no artigo que vai estar aí na descrição. Isso traz, sim, um tráfego bacana. Só que o tráfego que hoje está sendo, por vezes, até melhor, vem dessa abinha aí chamada Discover. E como a Verônica traz nessa entrevista aqui, é uma caixa preta. A verdade é essa. Eu já conversei com pessoas do Google, e as pessoas do Google, pode ser, enfim, um docinho ali, não sei, mas até eles Muito falam bom. que, cara, a gente não sabe como funciona. Falam isso, essencialmente, é uma caixa preta. Então, cara, realmente já está tendo um impacto maior assim se você é ultra dependente de SEO. Tem que estar bem no SEO, no Discover, para você ter um tráfego hoje. E por que o Google está fazendo isso? O Google não é bobo. Eles estão percebendo que tem outras ferramentas de tecnologia que estão investindo cada vez mais em ter interações imersivas com os seus usuários. O que é isso, pessoal? Quando você entra na Amazon, a Amazon é uma coisa gigante hoje. Você pode assinar o Amazon Prime, que vai fazer, sei lá, a caneca do Peter Griffin chegar mais rápido na sua casa, porque você comprou ela ontem, ela chega hoje, por causa da logística do Prime, mas também você consegue ter acesso a filmes e séries, você consegue ter acesso ao Amazon Music, né, que é um stream, tipo Spotify, por aí vai, e tem muitas ferramentas que fazem com que o usuário fique preso, entre todas as aspas, né, utilizando ali coisas e interagindo com a Amazon em si. Né, um one-stop experience. Mesma coisa, cara, o Facebook, o Instagram, que já faz isso, você fica lá preso usando, né, e tudo que eles querem fazer é realmente criar mais experiências para você ficar imerso ali utilizando as ferramentas deles e, cara, pô, até a Apple, com que eles estão investindo em metaverso e por aí vai, pessoal. O que o Google tem de dificuldade, vamos colocar em todas as aspas, ele é uma espécie enfim, é uma rodovia, né? Você vai passando de um lugar para o outro, sempre. E a gente usa muito o Google já, pessoal. Já fica muito imerso lá, seja fazendo call. Hoje a gente não está usando o Google, estamos usando o Microsoft Teams, mas no geral a galera aqui no Brasil usa o Google Meet. Então já está no Google Meet, está no Gmail, é o Google Docs, as suas fotos que você salva no Google Drive, então você já está imerso ali. Mas agora o Google, percebendo que consegue talvez ter uma interação maior, uma imersão maior do seu usuário naquilo que ele nasceu fazendo, que é pesquisa, ele está abraçando essa oportunidade com inteligência artificial. Porque daí a pessoa pesquisa e já aparece ali o resultado, ela não precisa ir para outro link, ela já está ali no Google. Então é por isso que o Google tem feito isso. É uma tendência de tecnologia dessas big techs de ter essa imersão, sabe? É uma estratégia, faz sentido, efetivamente. E a gente precisa, acho que cada vez mais como indústria, isso que a Verônica de Souza fala, da New York Public Radio, criar formas de se tornar mais independente de SEO, até do Discover, que traz um tráfego absurdo aí para os veículos. Eu já conversei com pessoas que tiveram, cara, sei lá, estou tendo um tráfego de 10 milhões de visitantes únicos no mês e no próximo mês isso cai para 6 milhões. Por quê? Porque o tráfego do Discover caiu bastante. Então, o que a Verônica defende, é o que a gente defendeu aqui também, é que cada vez mais a gente consiga realmente buscar
formas de tornar o nosso conteúdo especial, ter um nicho, cara, realmente construir ali uma comunidade de leitores que gostam de ler esse veículo, se informam por lá, preferem ler uma notícia no Poder 360, cara, no Congresso em Foco, não sei, em N veículos que existem no Brasil, preferem ler ali e vão realmente querer ali, vão pesquisar, igual a Adilson falou, né? Eleições, Senado, Poder 360, ou resultado, jogo, Globo Esporte, porque eles querem, né, ter acesso àquela informação, à crônica, etc., da forma que é construída por aquele veículo. Esse é o futuro, cara. E a inteligência artificial pode ajudar a gente nisso. Pode fazer o trabalho pesado, pode ajudar a fazer uma análise inicial e pode ajudar cada vez mais com personalização, que é importante. Isso significa que a gente precisa parar de prestar atenção em SEO? Não, de forma alguma, inclusive. A gente precisa e vai continuar prestando atenção sempre em SEO para conseguir atacar de todos os lados, né? E também, com o tempo, tentar entender como funciona esse discovery. Mas é isso. Eu acho que realmente, até considerando isso, crescimento de Discover, o SEO não é o suficiente mais, pessoal. A gente tem que sempre tentar atacar por ali, mas é vários meios, né, cara? A gente está fritando peixe com o olho no gato, literalmente. Muito bom, espetacular, amigos. Espetacular, cara. Muito bom, muito bom. Fechou com chave de ouro, fez uma análise bem fundamentada. Essa Verônica Cruz, você sabe a nacionalidade dela? Tem um nome de brasileira, hein? Achei também, cara. Não cliquei na continha dela, mas vou olhar depois. Achei que tem chance de ser brasileira também, cara. Chance, velho. Pensei um México, um BR, pode ser. Merda, pode ser, pode ser. Oh, mas muito Não, muito legal, cara, bacana. sensacional. Conteúdo super interessante e, cara, tem até uma pergunta surpresa aqui, velho. Eu acho que Opa! você vai ser um cara legal para responder esse tipo de coisa. Você trouxe toda essa questão dessa aba de Discover, né, e tudo mais, e reforçou ainda, como a Verônica mencionou, a importância de você criar essa comunidade, de ter, tipo, realmente uma imagem e tudo mais. Cara, nos seus estudos, para todos aí que estão nos escutando, o Mix, como nosso CEO, naturalmente, estuda muito sobre o mercado, lê, tenta entender como é que estão as coisas. Cara, nesse mercado jornalístico, tem alguma coisa que o pessoal anda fazendo aí e para conseguir, cara, criar comunidade de uma forma eficiente? Tem várias perguntas do milhão, né? Certamente essa é uma delas, mas não sei, adoraria saber se você tem alguma visão aí de algo que anda funcionando. Cara, eu acho que, enfim, ter um estilo muito bem definido é chave, cara. De Isso é escrita. muito, muito importante. De escrita e de comunicação, cara. E, sabe, eu acho que você vê uma coisa do The News, se você cortar, descaracterizar o branding por completo, a escrita só você percebe que é deles. Agora, o branding em si é muito importante também. Então, investir nisso, cara, ter as imagens de um jeito, a logotipo que comunica, tudo isso é relevante, cara, porque a gente vive numa área, numa época, né, de compartilhamento, é o link que é enviado no WhatsApp. Isso aí, cara, é muito, muito importante para construir comunidade e ter aquilo que é o recall, né? Entrando aqui num campo até de publicidade. Porque eu vou lembrar, cara, eu lembro do Poder 360, tem infográfico, né? Tem as imagens, é o jeito que eles escrevem, então a gente consegue lembrar. Cara. Isso aí é muito vital, sabe? Ter padrão, cara. Ser humano gosta de padrão. Então, assim, tem muito mais do que isso, cara. Tem várias frentes que a gente tem que atacar. A gente pode falar a noite inteira aqui sobre rede social, newsletter, eventos, webinar, cara, ter formas, né, de comunicar especificamente com cada um dos ouvintes. É o episódio que a gente lançou, né, há algumas semanas com o Pedro Burgos, que ele falou de passar uma ideia de impacto, etc. Está muito relacionado com o que a gente está falando hoje. Depois escutem esse episódio com o Pedro, que ficou demais, galera. Mas é isso, eu acho que eu começaria pelo padrão. Legal. Linda caminhada começa com o primeiro passo, eu acho que esse é o primeiro passo, cara. Ter padrão, investir, não precisa ter um manual de redação, mas talvez
1, 2, 3, 4, 5 páginas detalhando ali o que você gosta de ter escrito, se você gosta de usar gerúndio, não quer usar gerúndio, se você quer evitar termos, como que as imagens têm que ser colocadas. Isso aí é relevante, galera. Então, eu investiria no padrão, porque isso aí vai aumentar o recall e, com o tempo, a base de leitores que você for tendo vai identificar seus textos facilmente, vai lembrar. Eu gosto dos textos do Axios dos Estados Unidos porque é curto, é direto ao ponto, é segmentado. Isso é muito relevante, cara. Eu iria pelo padrão. Animal. Faz muito sentido mesmo. Mas esse é um baita tema, hein? Depois a gente pode até pensar em fazer um episódio sobre como o IA pode contribuir para criar a comunidade de alguma forma. É muito importante mesmo. Mas show de bola, muito bom. Adilson, você tem alguma coisa a declarar, rapaz? Não, cara, show de bola. Como o Renato falou, eu acho que foi um ótimo fechamento. Acho que meio que fez ponte com tudo que a gente falou aqui. Foi uma visão bem estratégica mesmo do assunto, né? E, cara, das possibilidades, né, de aplicação aí de tudo que foi discutido. Então, achei bem interessante e acho, né, que nesse episódio como um todo, né, eu acho que nós três conseguimos trazer várias dicas práticas mesmo, né? O pessoal aí que está ouvindo já começar a aplicar, né, dentro aí do dia a dia das redações e tenho certeza que trarão grandes frutos. Mais uma vez fazendo um merchan aí, né, da nossa próxima funcionalidade que já foi mencionada, o SEO, né, o 11GI SEO. Então eu acho que, cara, estamos bem próximos de ajudar ainda mais, né, porque a gente já ajuda com SEO, mas eu acho que a gente vai conseguir ajudar ainda mais o pessoal, além de dicas, né, com também uma ferramenta focada nisso. Então acho que foi bem bacana o episódio hoje, pessoal. Bem demais, cara, bem demais. Concordo. E lembrem sempre, pessoal, vocês estão escutando aí no Spotify, não sei, o link, cara, para vocês lerem aí esses textos que a gente citou hoje, os 4, tá na descrição. Então deem uma olhada, cara. Sempre bacana vocês se informarem mais e pegarem também informação aí na íntegra. Fechou? Galera, muito obrigado aí. Vocês estão ouvindo a gente em 2025. Depois contem para a gente como é que é 2025, já que a gente ainda está preso no passado, né? Então, obrigado aí pela audiência de vocês agora desse ano novo. Compartilhem com seus amigos se vocês gostaram, mesmo se não gostaram, mandem aí seus comentários, feedback. Para a gente é muito importante aí melhorar o nosso conteúdo sempre. Então é isso. Forte abraço, beijão, um ótimo 2025 para a gente. E fecha para nós Renato hoje, cara, que sempre é o Adilson. O Adilson já fez o merchan, então pode fechar, Renato. É isso aí, turma. Um abraço para vocês, que o ano tenha sido maravilhoso e esse próximo 2025 aí vai ser todo nosso. Vamos juntos e simbora, galera, simbora. Dá uma descansada e amanhã tem mais. Bom demais. Fechou, galera. Abração. Valeu.